No mundo fora da internet, no mundo real, os gestores de uma empresa, quer seja empresa de um grupo, né, de outra pessoa, ou empresa dele mesmo, né, do gestor, que criou do zero e vai gerindo, o gestor ele é orientado, ou seja, a sua gestão é orientada por quatro funções. Tudo que ele faz, todas as atividades que ele faz como gestor se resumem a quatro funções. Que funções são essas? São o planejamento, a organização, a direção e o controle. O gestor começa planejando, ou seja, não é que ele... Não são passos, tal como eu já falei no vídeo sobre os quatro elementos, né, que é testar, construir, acelerar, escalar. Não são quatro passos, né? Porque você não deixa esses elementos para trás. Uma vez que você começa a fazer isso, você vai fazer isso sempre. Então, as quatro funções de um gestor também são desse jeito, são como um ciclo. Você começa planejando e vai continuar a planejar enquanto for gestor desse negócio. Você passa a organizar, a dirigir e a controlar sempre. Então, planejamento é você estabelecer o que a empresa quer, né, de objetivo, qual é a missão, qual é o propósito da empresa, em quanto tempo pretende alcançar esse objetivo, né, esse propósito, quais são as metas de curto prazo, metas de longo prazo, quais são os recursos que a empresa tem à disposição, como é que essa empresa pretende conseguir esses recursos, né, ou pensa em conseguir esses recursos, quais são as táticas, as estratégias que vão ser usadas para conseguir o financiamento, para conseguir colocar os planos em ação. Então, isso tudo é no planejamento. O planejamento é a preparação para a ação. Você vai partir para uma viagem, para uma atividade, para uma jornada, você tem que se preparar. Então, essa é a função do planejamento. E vale também para a empresa, porque quando você começa uma empresa, você começou uma jornada. Então você tem que estar preparado para que essa jornada siga a bom ritmo e que você consiga lidar com as dificuldades, as barreiras que vão surgir no caminho. E vão surgir muitas barreiras. Depois vem a organização. Uma vez que você sabe quais são os seus planos, quais são as suas estratégias, o que você vai fazer, você precisa se organizar. Você precisa colocar, por exemplo, fazer apontamentos de tudo que você vai precisar, né? Você já tem os planos, eu sei, ok. Você já se planejou. Agora você precisa organizar todo esse planejamento. Você tem a estratégia de conseguir responder, por exemplo, vamos lá, imagina que você vai divulgar o teu canal usando comentários. Você tem que saber, tem que anotar o número de comentários que você conseguiu no mês, e o número de comentários que você vai responder no próximo mês tem que ser pelo menos igual ou superior ao do mês anterior. Então você vai anotar o número de atividades que você faz nesse mês. Por exemplo, estamos no mês de setembro, você vai responder 100 comentários no mês, só um exemplo, 100 comentários nesse mês, e vai produzir uns 10 vídeos, dois vídeos para cada semana, ou 3, não sei. Você vai fazer esse tipo de trabalho, né? Essa vai ser a tua produção desse mês. Então, se organizar é você colocar tudo isso anotado. Tá, perceber? É você colocar tudo isso anotado, tudo isso bem registrado, bem guardado em um lugar. E você, no mês seguinte, quando você tiver a exercer as suas funções, né? Quando você tiver a trabalhar no teu canal e precisar de referências para saber onde, né, para continuar a seguir com o teu plano, você ter acesso ao que você fez no mês anterior. Porque, vamos lá, aqui no YouTube, né, as estatísticas do YouTube não ficam disponíveis por muito tempo. Por exemplo, as análises mensais, elas duram apenas 3 meses. Daqui a alguns, por exemplo, próximo mês, que será o mês de outubro, a estatística do mês de julho já não vai estar disponível. Acho que ainda está, né? Nesse período está setembro, que é esse mês, está agosto e tá julho, exatamente, tá 3 meses. Se eu quiser saber o que eu fiz em julho, né, para poder me orientar nos meses seguintes,
outubro, novembro, ou mesmo esse mês. Ou seja, nos meses seguintes, né? Lá eu já não vou ter acesso ao que eu fiz no mês de julho. Então, ter tudo isso registrado, né, ter os pontos principais do que eu fiz em julho registrado em um lugar em que eu possa encontrar sempre que eu quiser, é uma forma de se organizar. Então, a organização serve para isso. É você colocar os itens que você precisa para trabalhar em um lugar que você possa facilmente encontrar. É você colocar todas as suas coisas em ordem, né? A organização serve para isso, para você ter facilidade na hora de exercer as tuas funções, as funções do teu negócio. Depois vem a direção. Não adianta você correr muito rápido sem saber para onde você está aí. Você precisa saber para onde é que você está a levar o teu negócio. Então, um diretor, né? Ou seja, um gestor, ele precisa saber dirigir o seu negócio. Para isso, ele vai se basear no planejamento. O planejamento diz qual é a missão, ou seja, pretendemos alcançar tal resultado em tal quantidade de tempo, né? Em tal tempo. Vamos lá. Se o gestor não souber fazer as coisas, né, fazer o andamento do negócio, seguir na direção que está lá no planejamento, ele vai se perder. O negócio vai andar à deriva. E o que acontece aqui com muitos youtubers que não exercem a função da direção nos seus negócios, né, nos seus canais? É que eles depois reclamam que o YouTube não dá para viver do YouTube. Por quê? Porque eles não exercem direção. Eles não dirigem o negócio deles para a direção que eles querem. E o pior de tudo é que muitos nem sabem qual é a direção que estão a seguir com os seus canais. Eles andam mesmo à deriva. Num mês ele ganhou X. No outro mês, né, por exemplo, no mês ele ganhou $100. No outro mês ele ganhou 40. No outro mês ele ganha 50. No outro mês ele ganha 30. Né, ele faz 30 de receita. E ele está meio que conformado com isso, quando isso é um tremendo absurdo. Quando você tem essas discrepâncias de valores, né, mais para baixo do que para cima. Se for para cima, tudo bem. Se no mês eu ganhei 100, no outro ganhei 150, no outro ganhei 300, tá bom, tá muito bom. Você realmente está a dirigir o teu canal numa direção certa. Mas quando vai para cima, depois volta para baixo, é porque o canal está a andar à deriva. Você não tem controle. Você não está com as rédeas do teu negócio. Então você já a tua falha começou no planejamento. Você está a falhar no planejamento do teu canal. Você não estabeleceu quais números você pretende alcançar por mês, tanto de views, né, de impressões, como de receitas. Então você já está a falhar a partir do planejamento. Mas a direção é você fazer o teu negócio seguir mesmo que você não tenha, por exemplo, estabelecido no planejamento, né, que pretendes alcançar tal resultado em tal quantidade de tempo, tipo 100 views por mês, mesmo que você não tenha pensado nisso, a direção é uma coisa que vai te ajudar, né? Ou seja, que te diz que você não está a trabalhar do jeito certo caso o teu canal feche no negativo. Porque mesmo sem planejamento você pode exercer direção, que é você trabalhar até fazer o canal fechar com o maior número possível de resultados. Percebe? Não precisa ter algo estabelecido como meta no planejamento, mas o maior resultado possível, que seja pelo menos superior ao do mês anterior, já indica que você pelo menos tem um certo controle na direção do teu negócio. E já linkando diretamente com a última função, né, que é a função de controle. Essa até de todas as funções de todas as 4 funções, essa é a função que posso dizer que os youtubers, né, a maioria dos youtubers cumpre.
Eles cumprem com a função de controle, uns até de forma absurda, que é ficar toda hora a olhar para as estatísticas, estão a controlar para ver se os resultados são satisfatórios, e normalmente vem que os resultados não são satisfatórios, eles ficam até ansiosos, ficam frustrados porque veem que os resultados não são aqueles que eles esperavam. E como eu já disse, isso acontece porque a falha começou lá atrás, começou no planejamento, né? Na falta de planejamento, começou na falta de organização, e na falta de direção, né? Então o controle é simplesmente você perceber, é você ver se aquilo que você perspectivou está a ser alcançado pelo negócio. Por exemplo, do mundo real, os gestores, quando contratam alguém para trabalhar na empresa deles, eles têm que dirigir, têm que dar orientação aos funcionários para dizer, para que eles façam, né, para que eles produzam do jeito que a empresa precisa para atingir os resultados que está lá estabelecido nas metas, né, no planejamento. E ele vai dirigir, vai dizer, olha, faz assim, não faz desse jeito, não trabalha desse jeito, trabalha desse jeito. O funcionário pode dizer, não, mas eu na empresa em que eu trabalhava fazia assim. Sim, mas aqui na nossa empresa nós fazemos desse jeito aqui. Então, isso é a direção. E ele depois vai controlar, né? Depois de um tempo dando a orientação, vai controlar para ver primeiro, se o funcionário está fazendo as coisas do jeito que foi ensinado. E outra razão dele controlar é ver se o funcionário está a trabalhar, percebe? Se o funcionário está lá trabalhando e não jogando jogos no computador e não fazendo fofoca. Essa é a função do controle. Aqui no YouTube a função do controle é você saber, ou seja, ver se os resultados que você está... ver se os resultados estão a chegar no ritmo que você perspectivou. Vou ver aí onde nas visualizações instantâneas, em tempo real, as últimas 48 horas, as visualizações em tempo real, como é que está o fluxo de visualizações? Está a chegar visualizações? Se não está a chegar visualizações novas a cada hora, pelo menos, né? Para não dizer minutos, é porque está a falhar na direção, está a falhar no planejamento, está a falhar na organização, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Até ficou bem longo, mas espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só colocar aí embaixo nos comentários. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.